Capítulo 9 Videogames e RPGs. Em termos de comportamento, pode-se afirmar que os jogos eletrônicos têm como consequência a desumanização e a mecanização do ser humano. O jogador é reduzido a reações típicas de animais reagindo a um estímulo exterior. Waldemar Setzer. Quando eu era adolescente, a mania no mundo dos videogames era o Atari. Tinha também o Odyssey, mas não era tão famoso, que só dava para jogar pela tela da TV e com joystick parecido com câmbio de carro. Na escola, a garotada vivia trocando cartuchos de jogos. Alguns bem conhecidos na época eram Pac-Man, o Hero, o River Raid, o Enduro e vários outros dos quais não consigo me lembrar. Não faz assim tanto tempo, mas isso já parece coisa medieval, se comparado aos modernos videogames. Com situações, golpes e personagens sofisticados, os games agora são disputados até pela internet, onde foi criado um mundo paralelo exclusivo de jogadores. Estima-se que só no Brasil existam mais de 3 milhões deles, conhecidos como ciberatletas. Gente capaz de passar mais de 40 horas colada na tela do computador. Com o visual cada vez mais sofisticado, os videogames baseados em filmes, por exemplo, reproduzem o enredo e as emoções da película. Suas imagens e recursos gráficos se aproximam do que é exibido na telona. Para o jogador, a sensação é de invadir a trama, participando dela como um personagem. Há jogos que permitem a interação de várias pessoas e dão a seus jogadores a sensação de vivenciar aventuras em realidades paralelas. De acordo com o jornalista Alan Novaes, os jogos eletrônicos ou games geralmente são divididos em 3 grupos: jogos de tabuleiro eletrônico, como o xadrez eletrônico, jogos de simulação, como o simulador de construção e administração de uma cidade, e os jogos de estímulo-resposta, que são os mais populares. Os jogos de estímulo-resposta geralmente apresentam um ambiente competitivo e combativo, com altos níveis de violência e rápida movimentação de imagens. Esses games inibem a reflexão e o ato consciente, exigindo do jogador reações mentais e movimentos motores quase que automáticos. Comparados ao pacato Pac-Man de outrora, que basicamente era uma boca que comia pílulas pelo caminho, acumulando pontos, os jogos atuais são verdadeiras escolas de violência, com raras exceções. O preferido dos cyberatletas atualmente é o Counter-Strike, sangrenta competição armada entre equipes de jogadores. Os games mexem com o nosso orgulho. O adversário é outra pessoa e você precisa matá-la para mostrar que é melhor, disse Michelle Zheng à revista Veja, do dia 8 de outubro de 2003. Eu disse escola de violência, mas será que esses jogos realmente podem fazer mal aos jogadores? Muitos pesquisadores não têm dúvidas de que o sadismo virtual faz mal aos jovens. A agressividade, a dessensibilização, a passividade e o vício são seus 4 efeitos mais perniciosos. Note estes exemplos da vida real. Alguns anos atrás, um garoto chinês de 17 anos morreu depois de ficar mais de 10 horas seguidas jogando o game Diablo 2. Os médicos que o atenderam afirmaram que o rapaz morreu por causa de uma parada cardíaca. Ele foi encontrado inconsciente sobre o computador no seu local de trabalho em Hong Kong, depois de seu turno de 8 horas. Ao invés de ir para casa, iniciou um combate online, que durou 10 horas. O intervalo entre o jogo e sua volta ao trabalho foi de apenas 2 horas. Os colegas de trabalho disseram que o moço passava seu horário de almoço jogando já havia algumas semanas. Os médicos que o atenderam acreditam que o game causou um cansaço tão grande a ponto de afetar o coração do rapaz. Em 99, 2 rapazes, um com 18 anos e o outro com 17, promoveram 5 horas de terror numa escola de ensino médio na cidade de Littleton, nos Estados Unidos. Eles mataram a bala 12 colegas e um professor e depois se suicidaram. Não por acaso, eles eram fanáticos por 2 dos mais violentos jogos de computador,
o Doom e o Quake. No mesmo ano, outra tragédia repercutiu na mídia, mas dessa vez no Brasil. Um jovem de 24 anos, estudante de medicina, entrou no cinema em São Paulo e disparou sua metralhadora contra a plateia, matando 3 pessoas e deixando 5 feridos. Os investigadores vasculharam o computador e os CD-ROMs do rapaz, em busca do jogo Duck Nukem 3D, game extremamente violento recheado de carnificinas. No artigo O Cristão e os Jogos Eletrônicos, Novaes informa que o poder de imersão nos videogames e a sequência constante de desafios que ele proporciona são tão fortes que podem levar ao que os psicólogos denominam fluxo, um estado de experiência máxima, um êxtase. Essa é uma sensação comum a músicos experientes e a monges em meditação, em que se perde o sentido de tempo e espaço. O indivíduo entra em uma espécie de piloto automático. Isso explicaria por que as pessoas são capazes de jogar por horas a fio. Ellen White já havia previsto o perigo de dependência no contato com a ficção e a fantasia. A mente anseia por estimulantes da mesma maneira como o bêbado deseja a bebida alcoólica. Só para jovens, página 18. Campeões de crueldade. São vários os videogames que extrapolam no quesito crueldade e surgem novos a cada dia. Quero aqui destacar apenas alguns para deixar claro que não se trata de exagero. Eles são violentos mesmo. Carmageddon. Proibido pelo Ministério da Justiça, o Carmageddon é uma corrida de carros frenética. Terminar em primeiro lugar não importa. O que vale mesmo é atropelar pessoas, especialmente velhinhas e crianças, que valem mais pontos na competição. Na versão 2, os humanos foram substituídos por zumbis, mas a crueldade continuou e também foi vetada. Diablo. É um jogo simples e assustador. Talvez justamente por isso seja tão popular. O game requer do jogador uma mente dedutiva e um coração preparado para sustos, principalmente se estiver jogando online. Diablo leva o jogador para a Idade Média e ao encontro de monstros e criaturas medonhas. A briga é para se obter ouro, combustível para permanecer na partida e pergaminhos com dicas para caminhar pelo reino encantado. Pode-se permanecer durante horas, sem se enxergar um palmo à frente do nariz, preso em labirintos e morrer sem saber porquê. Também é possível ficar encurralado por criaturas canibais prontas para devorá-lo. Embora seja apenas um jogo, as cenas de Diablo são fortes, e o fato de se estar disputando com alguém real quando se está online pode levar a adrenalina às alturas. Postal. Um serial killer disfarçado de carteiro é o personagem central de Postal. A graça é matar o maior número de cidadãos em diferentes ambientes de uma cidade, supermercados, ruas e lojas. Para dar mais ação ao jogo, foi criado o Santa Pat, um programa que transforma o serial killer em Papai Noel. Mortal Kombat. É um game de luta disputada com braços, pernas e poderes mágicos. O combate só termina com a morte, sempre violenta e sangrenta, de um dos personagens. A pancadaria inclui golpes particularmente cruéis, geralmente aplicado quando o adversário já foi subjugado. Doom. É um dos jogos mais famosos em 3 dimensões, quase como um filme jogável. Ele dá ao jogador a sensação de estar no meio da ação. Os inimigos são monstros, demônios e mortos-vivos numa base espacial. O arsenal é variado, mas o jogador tem a opção de usar só a serra elétrica, que produz mais sangue. No caderno de informática do jornal O Estado de São Paulo, do dia 23 de agosto de 2004, há uma matéria comentando o lançamento do Doom 3. Nela, o autor diz que, em meio a experimentos de teletransporte, uma porta para outras dimensões é aberta, provocando uma invasão de monstros e espíritos do mal que transformam os humanos em zumbis sanguinários. Age of the Empires. O jogador deve montar estratégias de combate, desenvolver tecnologias com vistas à guerra e destruir seus inimigos, civis e militares. Há cenas de sangue real e gritos agonizantes das pessoas que morrem. Como é possível jogar em diversos graus de dificuldades, com civilizações e tecnologias diferentes, as possibilidades são quase infinitas. Meiki Kosuko. Neste jogo, uma japonesa seminua, amordaçada e amarrada, é brutalmente espancada.
Grand Theft Auto San Andreas, um dos games mais vendidos em todos os tempos e também um dos mais polêmicos. Numa das cenas, o personagem principal se diverte agredindo prostitutas para recuperar o dinheiro gasto momentos antes. A Anistia Internacional produziu um documento com A Violência Não Se Brinca, no qual conclui que a maioria dos games analisados, dentre os quais os dois últimos desta lista, discrimina e estimula a violência contra as mulheres, caracterizadas quase sempre como vítimas indefesas de abusos, torturas e assassinatos. Narc. Como se não bastassem os espancamentos, assassinatos e o sexo com prostitutas, agora o consumo de drogas também é tema de videogames. Em 2005 chegou às lojas dos Estados Unidos o título Narc, um game sobre o submundo do narcotráfico. O objetivo é prender os traficantes, cujas drogas podem ser confiscadas, desviadas e usadas. O jogador pode escolher entre dois delegados. Um deles é viciado em drogas, mas o pior é que o uso de drogas no jogo pode ajudar a vencer. A maconha desacelera a ação, o êxtase cria uma atmosfera suave e acalma os inimigos. Já o crack melhora a mira do jogador. Pode? No livro Construindo Amanhã, publicado pela Casa, a educadora Áurea Soares escreve: algum tempo atrás falava-se em não vender armas de brinquedo para crianças. E agora? Que faremos com as armas virtuais? Por outro lado, a televisão sempre foi para nós motivo de preocupação, e com razão. Que faremos então com os jogos para computador? Só que entre a televisão e o computador há uma grande diferença, porque, enquanto na televisão as imagens penetram no cérebro através da audição e da visão, no computador não são usados apenas dois dos órgãos dos sentidos. Nesse caso, o corpo todo se envolve na ação, porque, para detonar o inimigo, o jogador pode escolher a melhor arma, a melhor estratégia, o melhor percurso, enfim, ele é parte da ação. É ele quem luta, quem mata ou morre. Os videogames violentos podem aumentar o grau de agressividade de uma pessoa, tal como os programas de TV, uma vez que, como já vimos, são interativos e obrigam o jogador quase sempre a identificar-se com o agressor. É o que afirmam dois estudos publicados na edição de abril de 2000. Entre os jogos observados, os pesquisadores citaram em especial Doom, Wolfenstein e Mortal Kombat. Intolerância e passividade. Uma pesquisa feita em 97 pelo sociólogo norte-americano Stephen Kirk, da Universidade do Kansas, concluiu que, pelo menos a curto prazo, os jogos violentos aumentam a intensidade dos sentimentos de hostilidade nos jogadores, especialmente nas crianças. Para chegar a essa conclusão, ele formou dois grupos de 26 alunos de terceiro e quarto anos no ensino fundamental. Um deles jogou durante 13 minutos um game esportivo. O outro ficou pelo mesmo período de tempo envolvido com um jogo violento. Depois, as crianças ouviram 5 histórias em que um personagem cometia um ato considerado socialmente errado, mas com motivações ambíguas. Tinham então que julgar o personagem e determinar, se fosse o caso, uma punição. Os que haviam jogado game violento tornavam-se mais intolerantes e defendiam castigos mais duros. Para o professor de Ciência da Computação da Universidade de São Paulo, Valdemar Setzer, os videogames induzem a passividade mediante a inibição da vontade. Os games são projetados para que o jovem fique excitado, a ponto de não ter de esforçar-se para continuar jogando. Ele vai se acostumando a um certo padrão de excitação, e para provocar sensações cada vez mais intensas, precisa de jogos cada vez mais violentos e cruéis. É um daqueles 4 principais problemas dos videogames, o fator viciante. Os viciados em games chegam ao ponto de jogar sem parar 24 horas por dia, reagindo à abstinência da mesma forma que os dependentes de álcool e outros entorpecentes, afirma o psicólogo sueco Håkan Jonsson, especialista no tratamento de jogadores compulsivos. Segundo Setzer, a emoção provocada pelas diversões eletrônicas nos leva à hipótese de que o vício em games também seja químico, ligado de algum modo à excitação.
Em termos de comportamento, continua Setzer, pode-se afirmar que os jogos eletrônicos têm como consequência a desumanização e a mecanização do ser humano. O jogador é reduzido a reações típicas de animais reagindo a um estímulo exterior. Outro problema dos modernos videogames é justamente sua quase perfeita simulação da realidade. A tecnologia avançou tanto que não é preciso mais se esforçar para mergulhar no sonho. Os jogos são tecnicamente tão perfeitos que é possível jogar futebol em qualquer lugar do mundo e reproduzir um estádio exatamente como ele é. Há jogos em que se imita até a realidade do espectador no estádio. Mas qual o problema disso? O problema é que, apesar da simulação quase perfeita da realidade, quem decide como as coisas acontecem é o jogador. Os jogos satisfazem assim a ilusão da realidade controlada. Mas sabemos que não podemos controlar todos os aspectos da vida e que devemos sim colocar nossa vida nas mãos de Deus. Perdoe minha insistência, mas foi Satanás quem iniciou essa ideia de autossuficiência. Sereis como Deus. Num site da internet, um jogador de videogame faz o seguinte relato: não podemos negar que um game violento ou com cenas eróticas não é adequado a uma criança. Meu filho adorava jogar Tekken 4 no PS2, mas eu e minha esposa notamos que ele ficava demasiadamente entusiasmado com o jogo. Sempre que conseguia realizar algum golpe especial, ficava todo excitado. Notamos também que seu comportamento na escola com outros colegas havia mudado. As brincadeiras de bater, antes tão raras, haviam se tornado constantes. Concluímos que o game não estava fazendo bem a ele e o cortamos. O fato é que não se pode negar que os games têm uma influência sobre os jogadores. Atualmente eu estou jogando o Vice City. Esse é um game que eu não quero que nem meu filho me veja jogar, o que nos lembra da máxima hipócrita: faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Como uma mente em formação pode discernir que cortar a cabeça de uma pessoa é uma coisa horrível na realidade e divertida nos games? Games como Carmageddon com certeza não podem ser jogados por pessoas cujo caráter ainda não está completamente formado. Sou o que costumou se chamar de casual gamer, não por opção, mas por simples falta de tempo. Creio que uma pessoa pode sim viciar-se em games e que isso pode ser tremendamente destrutivo. Se não, como explicar os recentes casos de pessoas que faleceram após passarem dias inteiros jogando? Na revista Veja, do dia 26 de novembro de 2003, há uma constatação preocupante. Nos últimos 5 anos, os jogos eletrônicos passaram a ocupar fatias cada vez maiores do tempo antes dedicado a opções tradicionais de lazer, como cinema, televisão e música. Pesquisa feita nos Estados Unidos mostra que os americanos vão passar em média 75 horas neste ano nos controles de videogame, mais do que o dobro de 97. Uma explicação para o sucesso dos games está no avanço tecnológico que permite interatividade e tal qualidade na simulação da realidade que o divertimento ficou interessante para todas as faixas etárias. De acordo com a pesquisa Target Group Index de 2004, mais da metade do público de 12 a 19 anos nos 11 maiores mercados possui jogos eletrônicos. Outro levantamento patrocinado pelo Instituto Cidadania revelou que 46% dos jovens brasileiros já foram à Lan House, surgidos no fim dos anos 90. Esses estabelecimentos se converteram num dos principais pontos de encontro dos adolescentes. As Lan Houses têm seu berço na Coreia do Sul. Lá, quase 1 em cada 9 habitantes do país frequenta esses estabelecimentos e as partidas são transmitidas em 3 canais de TV. Ali se vendem lanches, salgadinhos e refrigerantes. Além disso, o ambiente é animado por música pop em alto volume. A ideia é que os adolescentes passem o máximo de tempo lá. E se você ainda duvida do poder de penetração dos videogames, preste atenção a esta citação de uma reportagem publicada na revista Isto É, do dia 28 de abril de 2004. Desde 99, a indústria da jogatina fatura mais do que a cinematográfica. No ano passado, 2003, o mercado de games movimentou 21 bilhões, enquanto Hollywood arrecadou 9,2 bilhões.
Um bom longa-metragem custa cerca de 100 milhões, e o orçamento de um game impecável é 10 vezes menor, em torno de 10 milhões. Os analistas afirmam que os jogos eletrônicos são o entretenimento mais promissor da atualidade. Sua produção ficou tão complexa que já foi apelidada de a oitava arte, numa comparação com o cinema chamado de sétima arte. Em 2004, a tendência prosseguiu. A indústria dos games movimentou 25 bilhões de dólares. Segundo a revista Fortune, os norte-americanos vão passar mais tempo jogando videogame do que vendo vídeos ou DVDs. O franco-argentino Bruno Bonnell, atual presidente da Atari, chega a dizer que a era de ouro do cinema acabou. E os RPGs? Meu primeiro contato com os Role-Playing Games, RPGs, aconteceu em Florianópolis, há mais de uma década, quando fui contratado para ilustrar um RPG de espionagem intitulado Demos Corporation. Na época, eu não fazia ideia do que era um RPG, e nem de seu tremendo potencial de envolvimento e fascinação entre jovens e adultos. Somente depois de algum tempo é que fiquei sabendo que o RPG foi inventado por Gary Gygax e Dave Arneson, dois estudantes de história na cidade de Lake Geneva, Wisconsin, nos Estados Unidos, no início da década de 70. Dave e Gary eram fãs de jogos de guerra, conhecidos como wargames, mas com temáticas medievais, não a Idade Média verdadeira e histórica, mas uma era medieval fantasiosa, habitada por magos, elfos e dragões, um mundo inspirado em livros como O Senhor dos Anéis de Tolkien. A vontade de jogar em mundos assim os fez criar o seu próprio jogo de guerra, o Chainmail, ambientado em um cenário fictício chamado Greyhawk. Eles entraram tão fundo no universo do jogo que queriam alguma coisa a mais. Queriam criar um ambiente real, onde as guerras fossem decididas não só através da batalha, mas também pela diplomacia. O que aconteceria se um diplomata fosse enviado ao reino inimigo para tentar negociar a paz em vez de um exército se envolver numa batalha? Dave e Gary elaboraram então as estatísticas de um só personagem, assim como tinham feito antes com os exércitos. Mas para negociar a paz não bastavam números, o jogador iria precisar interpretar o personagem, como em uma peça de teatro, mas sem roteiro. O resultado foi a criação de um jogo onde não se jogava mais com exércitos, e sim com personagens daquele mundo de fantasia. O trabalho deles deu origem ao primeiro jogo de RPG, o Dungeons & Dragons, Calabouços e Dragões. Estima-se que mais de 160 milhões de jovens no mundo inteiro tenham jogado a primeira versão do D&D, tornando o RPG de maior sucesso de todos os tempos. A escritora Pat Pullen, no livro Devil's Web, define D&D da seguinte maneira: um jogo de interpretação de papéis de fantasia que usa demonologia, feitiçaria, voodoo, assassinato, estupro, blasfêmia, suicídio, insanidade, perversão sexual, homossexualismo, prostituição, rituais satânicos, jogatina, barbarismo, canibalismo, sadismo, invocação de demônios, necromancia, adivinhação e etc. Pullen sabe do que está falando. Anos atrás, seu filho de 16 anos cometeu suicídio e uma investigação policial revelou que o rapaz estava fundado no satanismo. Pullen ficou perplexa porque, sendo judeus, ela e seu marido estavam devidamente conscientes do perigo do ocultismo, porém desconheciam completamente as experiências espirituais negativas do filho. Vasculhando melhor as coisas do garoto, a mãe descobriu o grau de envolvimento dele com D&D e como ele estava realmente vivendo e aceitando os padrões espirituais do jogo. Devido ao enorme sucesso de D&D, muitos RPGs procuram seguir seu estilo, e basta dar uma olhada nos títulos traduzidos dos games para perceber que não se trata apenas de fantasia. Alguns dos títulos são Igual a Deus, Espada e Feitiçaria, Calabouço de Túmulos, Necromancista, Paranoia, Paranormal, Terra dos Mortos e por aí vai. Já os manuais e livros de RPGs têm os seguintes títulos sugestivos: Manual Monstruoso, Livro de Magia, A Opção do Jogador,
Feitiços e Magia, Manual Completo do Bárbaro, Livro Completo dos Elfos, Livro Completo dos Gnomos, Manual Completo do Sacerdote, Manual Completo do Ladrão, Manual Completo do Bruxo, Livro Completo dos Anões, Livro Completo dos Vilões, Manual Completo dos Druidas, Guarda das Portas do Inferno, Culto do Dragão, Servos da Escuridão, Volta ao Túmulo dos Horrores, Sementes do Caos, Filhos da Noite, Forjado nas Trevas, Enciclopédia da Magia, Compêndio dos Feitiços do Bruxo, Xamã e etc. Lembre que os druidas eram sacerdotes celtas que viviam na Bretanha e na Gália, antes do estabelecimento do cristianismo. Eles adoravam o sol e criam na reencarnação. Agora, note os tipos de personagens que o jogador pode assumir no RPG: bruxo ou bruxa, mago, ladrão, sacerdote, pagão ou druida, até mesmo os personagens que não têm uma ocupação nitidamente ligada à bruxaria são obrigados para sobreviver no jogo a aprender a usar a magia e lançar encantamentos contra seus oponentes. Os defensores do RPGs ocultistas afirmam que o único problema nessa questão é o radicalismo dos cristãos contra os mitos. Mas será mesmo? Um grupo de bruxos na Grã-Bretanha reconhece que os livros de Harry Potter, que supostamente só contêm mitos, estão ajudando crianças no mundo inteiro a se interessar mais pela bruxaria e o ocultismo. O apóstolo Paulo escreveu que as más companhias estragam os bons costumes, em 1 Coríntios 15:33. Será que passar horas, dias e até semanas envolvido com esse tipo de companhia não tem nenhum efeito sobre a espiritualidade? A citação de Ellen White sobre livros de magia se aplica igualmente bem a este caso. E o que dizer dos livros de magia? O que você tem lido ultimamente? Como tem empregado seu tempo? Tem procurado estudar as Sagradas Escrituras para que possa ouvir a voz de Deus falando através de sua palavra? O mundo está cheio de livros, e por que não dizer também jogos, que espalham as sementes da incredulidade, infidelidade e ateísmo, em maior ou menor grau. Você pode estar aprendendo as lições desses livros de magia. Afastam Deus da mente e separam uma pessoa do verdadeiro pastor. Só para jovens, página 14. E nunca se esqueça de Deuteronômio 18, dos versos 10 ao 12. Não permitam que se ache entre vocês quem pratique adivinhação ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Crimes e RPGs. No mês de maio de 2005, um crime ocorrido na Praia do Morro, em Guarapari, Espírito Santo, chocou o Brasil. 2 jovens de 21 e 22 anos assassinaram 3 pessoas da mesma família: Douglas, de 54, a mulher dele, Heloísa, e o filho do casal. O estudante de física Tiago Andrade Guedes, 21 anos, segundo a polícia, os assassinos foram motivados por um jogo de RPG. De acordo com o depoimento dos criminosos, eles estavam jogando RPG com Tiago na casa da família Guedes, no dia em que as mortes aconteceram, 26 de abril. Eles interpretavam papéis de policial, advogado e narrador. A partida já durava cerca de 5 horas quando Tiago teria perdido o jogo, e na história o personagem dele, um policial, teria de morrer. Antes disso, os pais dele também seriam mortos. Tiago aceitou sem reagir o que os jogadores haviam combinado no início da partida. A família inteira recebeu um sonífero. Depois teve as mãos amarradas. O pai foi o primeiro a ser assassinado. Depois a mãe e por último Tiago, com tiros na cabeça. Os dois ainda teriam dito para os policiais que o jogo não foi concluído e alegaram que durante o crime estavam vivendo uma fantasia e achavam que os membros da família não morreriam de verdade. E esse não é o primeiro crime relacionado com RPGs no Brasil. Em 2001, a estudante de farmácia Aline Soares, 19 anos, foi morta em um cemitério em Ouro Preto. No início do processo investigativo, foram encontrados na República de Estudantes, na qual Aline se hospedou, um manual de rituais, uma bíblia satânica e um jogo de RPG.
Segundo o delegado que investigou o crime, o corpo de Aline foi encontrado próximo a um jazigo violado e tinha perfurações de faca. Tudo indica, conforme o policial, que a estudante estava jogando RPG com um grupo de jovens. No decorrer do jogo, ela teria sido marcada para morrer por um dos competidores e foi assassinada. No documentário A Vida em Videogame, o suicídio dos norte-americanos Shawn Woodley é relacionado ao RPG online EverQuest. Woodley se matou aos 21 anos diante da tela do computador. Na Coreia do Sul, cenas impressionantes mostram uma mulher resgatando a tapas em uma lan house o marido que havia dias não voltava para casa. A certa altura, um psicólogo pondera: os videogames, como a televisão, representam uma fuga da realidade. A pergunta a ser feita é por que, cada vez mais, as pessoas não estão querendo enfrentar a realidade. Jogos de cards. Um tipo de RPG muito popular é o de cartas. Um deles é o Yu-Gi-Oh!, cujas cartas têm títulos como Soul Exchange, troca de alma, Oferta Máxima, Caveira Invocada, Dragão Santo, o Deus de Osíris, Feiticeiro dos Condenados. Essa última carta dá o seguinte aviso: esse feiticeiro é escravo das artes das trevas e mestre dos encantamentos para extinguir vidas, e este é um jogo voltado mais para crianças. Bem, mesmo que os RPGs não tivessem nenhum conteúdo satânico, imoral ou violento, o que definitivamente não é realidade, ainda assim é importante questionar: é correto e apropriado gastar horas e horas num jogo? A Bíblia afirma que não devemos evitar somente o que é obviamente mal. Precisamos evitar tudo que ocupa desnecessariamente muito de nosso tempo. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Efésios capítulo 5, verso 16. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Precisamos ser cuidadosos o suficiente para evitar todo tipo de entretenimento suspeito. Na dúvida, é melhor não avançar. Abstende-vos de toda aparência do mal, escreveu Paulo em 1 Tessalonicenses 5:22. A conclusão que já se tornou óbvia neste livro é: os videogames e RPGs também podem se constituir numa tremenda arma a favor dos interesses do inimigo de Deus. Quando não inculcam valores antibíblicos na mente dos jogadores, no mínimo lhes roubam precioso tempo que poderia ser dedicado a atividades mais edificantes e ao preparo para o encontro com o Senhor. No submundo dos games, o desejo de inverter as regras da sociedade tornou-se marca registrada no universo dos bits. Pesquisa recente apresentada pelo maior laboratório de estudos de jogos eletrônicos do mundo, localizada na IT University da Dinamarca, revela um desejo sem precedentes dos jovens de classe média de encarnar papéis de fora da lei no ambiente virtual. O alerta de perigo soa mais alto, porque em alguns casos a identidade fictícia avança o limite do faz de conta e se confunde com a vida real. É comum entre os participantes dos games massivos mergulhar na fantasia dos personagens que eles criam virtualmente. O estudante Victor Hugo Daguano, de 17 anos, elaborou 7 fantasias, chamadas cosplays, inspiradas em seus personagens japoneses preferidos. Em um desses eventos, conheceu sua namorada Stephanie Smith, de 18. Juntos, ganharam um concurso de cosplay em São Paulo. Acho o máximo a roupa, as armas, a voz e a pose desses personagens. Por isso, tento imitá-los, diz o garoto, fã dos desenhos japoneses Sailor Moon, Evangelion e Shaman King. De tão complexa, a fantasia acaba se desdobrando no mundo real, e a história nem sempre acaba bem. Em fevereiro, um caso chocou a opinião pública internacional. O chinês, de 41 anos, assassinou seu compatriota por causa de uma arma virtual. Shang emprestou a tal espada a Kaun, que a vendeu no site de leilões. Furioso, Shang Wei apunhalou Kaun várias vezes com uma faca de verdade. Fez isso pela espada do dragão, explicou o chinês a um tribunal do país. Shang Wei pode ser condenado à morte. Revista Época, 6 de junho de 2005.